Ela sobreviveu ao que parecia o fim, mas o que veio depois, ninguém imaginava. Essa não é só uma história de superação, é uma lição de vida que pode transformar a sua maneira de enxergar os desafios. Então já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder as próximas histórias reais e poderosas, e comenta aqui embaixo. O que você faria no lugar dela? Quero muito saber sua opinião, sua voz importa. O sol de março em Recife castigava, sem piedade, as telhas de zinco do barraco onde Arlete Dias, aos 38 anos, dobrava mais uma pilha de roupas molhadas. O suor escorria pelo seu rosto magro, misturando-se às lágrimas, que ela já não conseguia mais conter. O cheiro de sabão em pó barato impregnava suas mãos ressecadas, e o barulho das máquinas de lavar dos vizinhos ecoava pela comunidade. Do alto José do Pinho. Mãe, não tem mais nada para comer, disse Juliana, sua filha de 16 anos, parada na porta do cômodo que servia de quarto, sala e cozinha, ao mesmo tempo. A garota segurava nas mãos um saco de farinha vazio, símbolo da realidade que a cercava há semanas. Arlete parou de dobrar as roupas e olhou para as próprias mãos, calejadas, machucadas pela água sanitária. Elas contavam a história de uma mulher que trabalhava das 5 da manhã às 9 da noite, 7 dias por semana. Mesmo assim, o dinheiro nunca era suficiente. O aluguel do barraco de 2 cômodos consumia metade do que ganhava e o restante mal dava para comprar o básico. Calma, minha filha. Deus vai dar um jeito, respondeu Arlete, mas sua voz tremia. De Hattrace Messes. Desde que Antônio, seu ex-marido, havia partido definitivamente, levando consigo os poucos móveis que tinham, a situação só piorava. O homem que um dia prometeu cuidar dela havia se tornado mais um peso em sua vida, chegando em casa bêbado, gastando o pouco dinheiro que ela conseguia juntar. A separação foi dolorosa, mas necessária. Eu não posso mais sustentar um homem que não quer trabalhar, ela havia dito para a vizinha Dona Maria, na época. Prefiro lutar sozinha do que carregar quem não quer caminhar. Naquela tarde, Arlete terminou de entregar as últimas roupas lavadas na casa de Dona Helena, uma senhora da classe média de boa viagem, que pagava R$ 15 por uma trouxa de roupas que levava 2 dias para ficar pronta. Caminhando de volta para casa sob o sol escaldante, ela sentia o peso da responsabilidade sobre os ombros. Juliana tinha sonhos de estudar, de ser alguém na vida, mas como uma mãe divorciada, sem estudo e ganhando mal, conseguiria ajudar a filha? Ao chegar em casa, encontrou um papel embaixo da porta. Era um aviso de despejo. Tinham 2 meses de atraso no aluguel e o proprietário não ia mais esperar. Arlete sentou no chão de cimento queimado e chorou. Ali naquele barraco abafado, com o cheiro de umidade misturado ao sabão, ela se perguntou se a vida sempre seria assim. Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito para minha vida, murmurou, olhando para o pequeno crucifixo de madeira, pendurado na parede. Mas eu estou cansada de não ver a saída. A noite caiu sobre a periferia de Recife, e Arlete adormeceu no chão, ao lado da filha, sonhando com um futuro que parecia impossível de alcançar. 2 semanas depois do aviso de despejo, Arlete acordou com uma tosse seca que parecia rasgar seus pulmões. O frio de abril em Recife, incomum para a região, havia se instalado, e o barraco sem isolamento térmico amplificava a sensação. Ela tentou se levantar para preparar o café da manhã de Juliana, mas suas pernas fraquejaram. Mãe, a senhora está muito pálida, disse Juliana, preocupada, tocando a testa da mãe. Tá queimando de febre. Arlete tentou minimizar, não tinha dinheiro para médico, e havia clientes esperando roupas lavadas. É só um resfriado, minha filha, vai passar. Mas quando tentou pegar o primeiro balde de roupas sujas, desabou no chão. Dona Maria, a vizinha de 60 anos que vivia no barraco ao lado, ouviu o barulho e veio correndo. Meu Deus do céu, Arlete. Juliana vai chamar o seu João que tem carro. Tua mãe precisa ir pro hospital agora. No Hospital da Restauração, depois de horas na fila do SUS. O diagnóstico foi claro. Pneumonia bacteriana grave. Se tivesse demorado mais um dia, poderia ter complicado seriamente, disse o médico.
um jovem residente com um olhar cansado. Vai precisar ficar internada, pelo menos, uma semana. Durante os 7 dias no hospital, Arlete teve tempo para pensar como nunca antes. Deitada naquela cama de ferro, ouvindo os gemidos de dor dos outros pacientes, ela fez um balanço de sua vida. Aos 39 anos, não tinha nada, literalmente nada, nem casa própria, nem reserva de dinheiro, nem perspectiva de futuro melhor. Senhor, ela orava todas as noites, se essa doença não me levar, eu prometo que vou mudar minha vida. Não sei como, mas vou encontrar um jeito de dar uma vida melhor para Juliana. No 5º dia de internação, uma enfermeira chamada Regina se aproximou da cama de Arlete durante o plantão noturno. Você é a lavadeira que todo mundo comenta aqui no hospital, disse ela com um sorriso. Minhas colegas dizem que você lava roupas melhor que qualquer máquina. Era o que eu sabia fazer, respondeu Arlete, ainda fraca. Era. Você fala como se fosse passado. Arlete olhou para o teto descascado do hospital. Porque vai ser quando eu sair daqui, vou fazer alguma coisa diferente. Não sei o que ainda, mas não posso continuar assim. Regina se sentou na beirada da cama. Sabe, minha mãe fazia uns sabões caseiros que limpavam melhor que qualquer produto comprado. Ela vendia para as vizinhas e ganhava um dinheiro extra. Você já pensou nisso? Aquela conversa plantou uma semente na mente de Arlete. Sabão caseiro. Ela sempre havia usado produtos industrializados, mas lembrava da sua avó, que fazia sabão com soda cáustica e óleo usado. Talvez, no dia da alta, Arlete voltou para casa com uma certeza. Nunca mais seria a mesma pessoa. A pneumonia quase a matou, mas também a fez renascer. Arlete saiu do hospital em uma manhã de maio, com o corpo ainda fraco, mas com uma determinação que nunca havia sentido antes. O barraco continuava o mesmo, paredes descascadas, goteiras no teto, o cheiro de umidade, menos, mas algo dentro dela havia mudado completamente. Juliana, senta aqui comigo, disse ela assim que chegou em casa. A filha, que havia perdido peso de preocupação durante a internação da mãe, se aproximou. Mamãe vai começar uma coisa nova. Não sei se vai dar certo, mas eu prometi para Deus que ia tentar. Nos dias seguintes, Arlete vendeu os poucos pertences que tinha, menos um rádio velho, alguns utensílios de cozinha, até mesmo o ventilador, que aliviava o calor do verão pernambucano. Com os R$ 50 que conseguiu juntar, comprou soda cáustica, óleo de cozinha usado, que conseguiu de graça em uma lanchonete do bairro, e alguns ingredientes básicos. A primeira tentativa foi um desastre. O sabão não endureceu direito. Ficou com uma consistência estranha e um cheiro forte demais. Arlete chorou de frustração, mas se lembrou das palavras da enfermeira Regina. Toda receita precisa ser ajustada até dar certo. Volvo com Seiko. Fazia sabão, ela murmurou, lembrando da avó que havia criado ela e seus irmãos no interior de Pernambuco. Ela sempre dizia que era questão de paciência e de não ter medo de errar. Durante 2 semanas, Arlete experimentou receitas diferentes. Levantava às 5 da manhã, antes do sol nascer, para mexer as panelas no fogão de 2 bocas. Juliana ajudava, anotando as proporções que davam certo e as que fracassavam. Mãe, esse aqui ficou bom, disse Juliana em uma manhã, testando uma barra de sabão que havia secado durante a noite. Era um sabão branquinho, com cheiro suave de coco, que fazia bastante espuma. O primeiro cliente foi Dona Maria, a vizinha que havia ajudado no dia da pneumonia. Arlete, esse sabão teu lava melhor que o Omo, disse ela impressionada depois de testar em uma camisa manchada do marido. Você vai conseguir vender isso fácil. Encorajada, Arlete fez uma nova fornada e saiu pela comunidade, oferecendo o produto. Vendia por R$ 2 cada barra, quase metade do preço dos sabões industrializados, mas com qualidade superior. Em uma semana, havia vendido 20 barras. A gente conseguiu comprar comida sem se preocupar, disse Juliana quando Arlete voltou do mercado, com sacolas cheias pela primeira vez em meses. Mas o sucesso trouxe novos desafios. A demanda aumentou, e Arlete precisava produzir mais. Seu fogão de 2 bocas não dava conta, e ela não tinha dinheiro para investir em equipamentos melhores. Além disso,
alguns vizinhos começaram a reclamar do cheiro forte da soda cáustica. Dona Arlete, a senhora não pode fazer isso aqui no barraco não, disse o proprietário quando apareceu para cobrar o aluguel atrasado. Os outros inquilinos estão reclamando. Naquela noite Arlete se deitou no chão pensando no futuro. O sabão estava vendendo bem, mas ela precisava de um lugar próprio para produzir. Como uma mulher divorciada, sem dinheiro e sem fiador, conseguiria alugar um ponto comercial? Foi então que teve uma ideia que mudaria tudo. Seu Zé, eu preciso conversar com o senhor. Arlete estava parada na porta da oficina mecânica do seu José. Um homem de 55 anos, que conhecia há mais de 10 anos, e que sempre foi respeitado na comunidade. Era uma manhã de junho de 2008, e ela havia passado toda a madrugada, pensando em como apresentar sua proposta. Oi, Arlete, como vai a saúde depois daquela pneumonia? Perguntou seu José, limpando as mãos sujas de graxa em um pano velho. Bem melhor. Obrigada. Na verdade foi por causa da doença que eu vim aqui. Arlete respirou fundo. O senhor sabe aquele galpão abandonado ali atrás da oficina? Eu queria saber se o senhor alugaria para mim. Seu José franziu a testa. O galpão estava abandonado há anos, acumulando entulho e servindo de abrigo para usuários de drogas. Arlete, aquilo ali está um lixo. E para que você quer aquele espaço? Para fazer sabão caseiro. Comecei a produzir em casa, e tá vendendo bem, mas preciso de um lugar maior. Ela tirou uma barra de sabão da bolsa. Experimenta esse aqui. Seu José pegou o sabão, cheirou, examinou. Parece bom mesmo. Mas Arlete, você tem dinheiro para reformar aquele lugar? E pro aluguel? Era a pergunta que ela temia. Dinheiro? Eu não tenho. Mas tenho uma proposta. Me deixa usar o galpão de graça por 3 meses. Se dar certo, eu pago o aluguel retroativo e continuo pagando. Se não dar certo, eu limpo tudo e devolvo do jeito que o senhor quiser. Seu José balançou a cabeça. Arlete, isso é muito arriscado. Pro senhor não tem risco nenhum. Ela insistiu. O galpão tá parado mesmo. E eu vou limpar, vou cuidar. E se não conseguir pagar, pelo menos o senhor fica com o lugar limpo. Depois de muito pensar, seu José aceitou, mas impôs uma condição. 3 meses, Arlete. Se em 3 meses você não me trouxer os R$ 300 que vai ficar devendo, você sai e não quero mais conversa. Arlete passou os 2 dias seguintes limpando o galpão. Era um trabalho pesado retirar entulho, lavar as paredes mofadas, consertar a parte elétrica com a ajuda de um vizinho eletricista. Juliana saía da escola e vinha ajudar, varrendo o chão e organizando os materiais. Mãe, aqui vai ficar nossa fábrica? Perguntou a menina, com os olhos brilhando de esperança. Se Deus quiser, minha filha. A primeira semana, no galpão, foi produtiva. Arlete conseguiu fazer o dobro de sabões que fazia em casa. E as vendas aumentaram. Ela começou a fornecer para uma pequena mercearia do bairro e para um mercadinho na zona sul do Recife. Mas no final do primeiro mês, veio o primeiro problema sério. Um lote inteiro de sabões ficou com defeito menos moles demais. Não endurecia. Arlete perdeu quase toda a produção da semana e, consequentemente, a renda que pagaria os ingredientes da semana seguinte. Mãe, a gente vai conseguir pagar o seu José? Perguntou Juliana, vendo a mãe contar e recontar as notas amassadas que tinham em casa. Não sei, filha, não sei. O segundo mês trouxe mais dificuldades. Um dos fornecedores de óleo usado parou de fornecer e Arlete teve que comprar óleo novo, mais caro. Além disso, a soda cáustica subiu de preço, diminuindo sua margem de lucro. No final do segundo mês, ela havia conseguido apenas R$ 150, dos 300 que devia para seu José. Faltava um mês, e ela precisava de um milagre. Foi, então, que aconteceu algo que mudaria completamente o rumo de sua história. Era uma quinta-feira quente de agosto, quando Arlete estava no terminal de ônibus de Boa Viagem, voltando de uma tentativa frustrada de vender seus sabões para uma rede de farmácias. A resposta havia sido sempre a mesma: não trabalhamos com produtos artesanais, só com marcas registradas. Carregando uma sacola pesada com sabões que não conseguiu vender, ela se sentou no ponto de ônibus, ao lado de uma mulher bem vestida, de aproximadamente 50 anos,
que falava ao telefone sobre fornecedores e produtos naturais. Desculpe-ter, escutado, disse Arlette quando a mulher terminou a ligação. Mas a senhora trabalha com produtos de limpeza? A mulher olhou para Arlette com curiosidade. Sim, tenho uma empresa de distribuição. Por quê? Eu faço sabões artesanais. Quer experimentar? Arlette tirou uma barra da sacola. A mulher, que se apresentou como Margaret, pegou o sabão e o examinou cuidadosamente. Você fez isso? Faço no meu galpão na comunidade do Alto José do Pinho. Margaret cheirou o produto. Testou a consistência. Posso levar algumas barras para testar em casa? Arlette deu 5 barras, gratuitamente, sem esperança de que daria em alguma coisa. Afinal, já havia escutado muitas promessas vazias. 3 dias depois, seu celular tocou. Arlette, aqui é a Margaret, do ponto de ônibus. Testei seus sabões e preciso conversar com você urgentemente. Pode vir ao meu escritório amanhã? O escritório de Margaret ficava no bairro de Casa Forte, em um prédio comercial que impressionou Arlette. Ela nunca havia entrado em um lugar tão elegante. Margaret a recebeu com um sorriso enorme. Arlette, seu sabão é excepcional. Melhor que muitos produtos industrializados que eu distribuo. Quero fazer uma proposta. Você consegue produzir 1000 barras por mês? Arlette quase engasgou. 1000 barras? Eu faço no máximo 200. É exatamente isso que eu imaginei. Volca tem um produto excelente, mas precisa de estrutura. Margaret se inclinou na mesa. Que tal uma sociedade? Eu entro com capital para ampliar sua produção. Você continua com a receita e a fabricação. Dividimos os lucros. Naquela noite, Arlette mal conseguiu dormir. Uma sociedade com uma empresária séria poderia ser a solução para todos os seus problemas. Mas também tinha medo. E se desse errado? E se ela não conseguisse produzir a quantidade prometida? Mãe, a senhora vai aceitar? Perguntou Juliana. Filha, eu vou orar muito e pedir sabedoria a Deus. Se for para ser, vai ser. 2 semanas depois, Arlette assinou seu primeiro contrato comercial. Margaret investiu R$ 5.000 na compra de equipamentos melhores, panelões maiores, um fogão industrial, prateleiras adequadas para secagem. O galpão de seu José foi transformado em uma pequena fábrica. A primeira encomenda foi de 500 barras para uma rede de mercadinhos. Arlette trabalhou dia e noite, mas conseguiu entregar no prazo. O pagamento foi de R$ 1.200, menos mais dinheiro do que ela havia visto junto na vida inteira. Seu José, aqui estão os R$ 300 que eu devo para o senhor. Mais os próximos 3 meses adiantados, disse ela, entregando o dinheiro com um sorriso no rosto. Seu José ficou impressionado. Arlette, eu sempre soube que você ia conseguir, mas o sucesso trouxe novos desafios que ela ainda não imaginava. 6 meses depois da sociedade com Margaret, a pequena fábrica de Arlette estava produzindo 2.000 sabões por mês. Eles haviam criado a marca Essência do Lar e estavam fornecendo para 15 estabelecimentos em Recife e Olinda. Arlie finalmente havia conseguido alugar uma casa pequena, mas digna, e Juliana estava estudando em uma escola particular. Mãe, a gente conseguiu. A senhora não precisa mais se preocupar, disse Juliana, em uma manhã de março de 2009. Mas Arlette, aos 40 anos, havia aprendido que a vida sempre reserva surpresas, e a surpresa veio na forma de uma ligação desesperada de Margaret Arlette. Preciso te ver urgentemente. Aconteceu uma coisa muito grave. No escritório, Margaret estava visivelmente abalada. Arlette, meu marido aplicou todo o dinheiro da empresa em um investimento que deu errado. Perdemos tudo. Eu vou ter que encerrar a distribuidora. Arlette sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como assim, Margaret? E nossa sociedade? É isso que eu vim te falar. Não tenho mais como manter a parceria. Você vai ter que tocar sozinha, ou... Margaret baixou os olhos. Ou fechar tudo. Naquela noite, Arlette caminhou pela praia de Boa Viagem, tentando processar a informação. Sem Margaret, ela perderia todos os clientes grandes, pois os contratos estavam no nome da distribuidora. Voltaria para a Estaca Zero, só que agora com compromissos maiores. O aluguel da casa nova, a escola de Juliana, o aluguel do galpão. Senhor, eu não entendo. Ela orou olhando para o mar. Por que quando as coisas estavam dando certo? Acontece. Isso
Nos dias seguintes, Arlete fez contas e mais contas. Para manter a produção sozinha, precisaria de pelo menos R$ 10.000 de capital de giro, dinheiro que não tinha. Tentou empréstimo no banco, mas sem comprovação de renda formal. E sem bens, para dar como garantia, foi negado. Mãe, a gente vai ter que voltar pro barraco? Perguntou Juliana, vendo a mãe desanimada. Não sei, filha. Talvez foi seu José quem deu a ideia que salvaria tudo. Arlete, por que você não procura seus clientes diretamente? Explica a situação. Oferece o produto pelo mesmo preço que você vendia para Margaret. Eles não vão querer saber de mim. Eu sou só uma mulher da periferia. Você é a mulher que faz o melhor sabão que eu já vi na vida, respondeu seu José. Vai tentar. O que você tem a perder? Com uma coragem que nem sabia que tinha, Arlete visitou um por um todos os antigos clientes. Em alguns lugares, foi tratada com desdém. Não fazemos negócio com fabricantes pequenos, disse o gerente de uma rede de farmácias. Mas em outros lugares, foi recebida com surpresa positiva. Dona Arlete era a senhora que fazia aqueles sabões excelentes? Disse seu Manuel, dono de um mercadinho em Olinda. Claro que eu quero continuar comprando. Aos poucos, ela reconquistou 8 dos 15 clientes. Não era o mesmo volume de antes, mas dava para sobreviver. Margaret, reconhecendo o erro do marido, cedeu todos os equipamentos para Arlete sem cobrar nada. É o mínimo que eu posso fazer depois de tudo o que aconteceu, disse ela no dia da despedida. No final de 2009, Arlete estava produzindo 1.000 sabões por mês, com uma margem de lucro melhor que antes, já que não dividia os ganhos com ninguém. Ela havia aprendido a fazer contratos, a negociar preços, a gerenciar estoque. Mas o mais importante, havia descoberto que era capaz de superar qualquer crise. Dezembro de 2010, Arlete, agora com 41 anos, estava sentada em seu pequeno escritório no galpão. Uma mesa simples, uma cadeira de plástico e uma calculadora antiga. Mas os números que via no papel a faziam sorrir. A essência do lar estava vendendo 5.000 sabões por mês e havia expandido a linha de produtos para detergentes, desinfetantes e amaciantes naturais. Mãe, chegou uma proposta de um distribuidor de João Pessoa, disse Juliana, agora com 18 anos e cursando administração com uma bolsa de estudos que conseguira com suas notas excelentes. Eles querem 1.000 produtos por semana. Orly, para a filha com orgulho. A menina havia se tornado sua sócia não oficial, cuidando da parte administrativa, while Arlete se concentrava na produção. Meu porce, Juliana, isso é mais do que a gente produz no mês inteiro. Eu sei, mãe, por isso eu já calculei. A gente precisa de um galpão maior e mais funcionários. Em janeiro de 2011, Arlete alugou um galpão de 200 metros quadrados, no Distrito Industrial de Paulista, região metropolitana do Recife, contratou 5 funcionários, todos da própria comunidade onde morava. Dona Maria, sua antiga vizinha, se tornou sua supervisora de produção. Arlete, quem diria que aquela mulher doente que eu levei para o hospital ia virar patroa, disse Dona Maria no primeiro dia de trabalho, na nova fábrica. Dona Maria, aqui não tem patroa, aqui tem uma equipe trabalhando junto, respondeu Arlete. Cada um de vocês é importante para esse sonho dar certo. O crescimento foi acelerado. Em 2012, estavam fornecendo para 3 estados do Nordeste. Em 2013, chegaram à Bahia e ao Ceará. A cada expansão, Arlete reinvestia os lucros na empresa, comprando melhores equipamentos, contratando mais pessoas, desenvolvendo novos produtos. Em 2015, aos 46 anos, ela tomou a decisão mais arriscada de sua vida: construir uma fábrica própria. Com um empréstimo bancário de R$ 200.000, agora ela tinha histórico de crédito e faturamento comprovado. Menos comprou um terreno em Igaraçu e construiu uma fábrica de 500 metros quadrados. Arlete, você tem certeza disso? Perguntou Juliana, preocupada com o tamanho do investimento. Filha, se eu tivesse certeza de tudo na vida, ainda estaria lavando roupa no barraco. Às vezes a gente tem que arriscar. A inauguração da fábrica foi um momento emocionante.
Arlete convidou toda a comunidade do Alto José do Pinho, seu José, a enfermeira Regina, do hospital, até mesmo Margaret, que havia se tornado uma amiga próxima depois de superar as dificuldades. Há 7 anos, eu era uma mulher doente, sem dinheiro, sem perspectiva, disse Arlete no discurso de inauguração. Hoje, a essência do lar emprega 30 pessoas e está presente em 5 estados. Mas o mais importante não é o dinheiro que a empresa ganha, é saber que cada sabão que sai daqui leva um pouco do amor e da dedicação de cada um de nós. Em 2018, a empresa faturava 2 milhões de reais por ano. Arlete poderia ter se mudado para um bairro nobre, comprado carros importados, ostentado Requesa. Mas ela escolheu continuar morando na mesma casa simples, dirigindo o mesmo carro popular, investindo na educação de seus 4 netos e em projetos sociais na comunidade onde cresceu. Vovó, por que a senhora não compra aquela casa grande que a gente viu no Boa Viagem? Perguntou Pedrinho, seu neto mais velho, aos 12 anos. Meu filho, casa grande não faz ninguém mais feliz. O que faz a gente feliz é saber que conquistamos as coisas com nosso próprio esforço e que podemos ajudar outras pessoas a conquistar também. Hoje, aos 75 anos, Arlete continua indo à fábrica todas as manhãs, não por necessidade, mas por pay. Ela criou um programa de microcrédito para mulheres da periferia que querem começar seus próprios negócios. Já ajuda o mês dos sem famílias, abre pequenas empresas. Dona Arlete, disse uma jovem de 25 anos que participava do programa, como a senhora conseguiu sair da pobreza? Arlete sorriu, olhando pela janela da fábrica, para o movimento dos funcionários, carregando caixas com produtos essência do lar. Minha filha, eu nunca saí da pobreza. Eu transformei a pobreza em força. A diferença é que hoje eu tenho dinheiro, mas continuo sendo a mesma mulher que aprendeu que riqueza de verdade não se mede pelo que você tem, mas pelo que você consegue fazer pelos outros. A história de Arlete Dias prova que não importa de onde você vem, qual sua idade, ou quantas vezes você caiu, o que importa é ter fé, coragem para recomeçar e a determinação de nunca desistir dos seus sonhos. A essência do lar hoje está presente em 5 estados brasileiros. Emprega mais de 50 pessoas, diretamente e centenas indiretamente. Mas o maior legado de Arlete não são os números da empresa. Menos é a certeza de que uma mulher comum, com fé em Deus e disposição para trabalhar, pode mudar completamente o rumo de sua história. Eu sempre digo pro pessoal aqui da fábrica, conta Arlete, não foi a riqueza que mudou minha vida. Foi minha vida que criou a riqueza. E isso qualquer pessoa pode fazer. Não importa a idade ou de onde venha. Em uma tarde de dezembro de 2023, Arlete recebeu uma ligação que a emocionou profundamente. Era do prefeito de Recife, convidando-a para receber uma homenagem como empreendedora do ano. Durante a cerimônia, ela subiu ao palco vestindo um vestido simples e elegante, sem joias extravagantes, mas com o brilho nos olhos de quem realizou o impossível. Quando eu estava no hospital com pneumonia, aos 39 anos, achei que minha vida tinha acabado, disse ela para uma plateia de mais de 500 pessoas. Hoje eu sei que ela estava apenas começando. Deus tem um tempo para tudo, e o tempo dele é sempre perfeito. Juliana, agora administradora formada e sócia oficial da empresa, estava na primeira fila, com os 4 filhos, os netos que são a alegria da vida de Arlete. Pedro, de 16 anos, já demonstrava interesse em seguir os passos da avó no mundo dos negócios. Ana Clara, de 14, sonhava em ser química para ajudar a desenvolver novos produtos. Os gêmeos, João e José, do 10 anos, ainda não sabiam o que queriam ser, mas já ajudavam a avó organizando o escritório nos fins de semana. Vovó Arlete, disse Ana Clara depois da cerimônia, a senhora é minha heroína. Minha netinha, heróis são aqueles que salvam o mundo. Eu só aprendi que cada um pode salvar sua própria vida, e fazendo isso, acabar ajudando outras pessoas. Também, a última cena da história de Arlete se passa em um sábado qualquer de 2024, são 6 da manhã, e ela está na cozinha de sua casa simples,
preparando café e tapioca para receber a visita da família. Pela janela, consegue ver a movimentação da comunidade do Alto José do Pinho, onde muitas das casas agora são de alvenaria. Algumas famílias têm carros na porta, e várias mulheres tocam pequenos negócios inspirados no exemplo de Arlete. Seu celluloid é uma mensagem de uma das funcionárias. Dona Arlete, minha filha passou no vestibular de engenharia. Obrigada por ter me dado a oportunidade de trabalhar na fábrica e conseguir pagar os estudos dela. Arlete sorri e levanta os olhos para o céu. Obrigada, Senhor, por ter me dado a oportunidade de recomeçar. E obrigada por permitir que minha história inspire outras pessoas a não desistir dos seus sonhos. O aroma do café se espalha pela casa, misturado ao cheiro da tapioca dourada na frigideira. São os mesmos cheiros da infância, da juventude difícil, dos momentos de luta, mas agora eles têm um sabor diferente, o sabor da vitória conquistada com fé, trabalho e perseverança. Quando os netos chegam para o café da manhã, encontram a vovó como sempre, vestida de forma simples, sorriso no rosto, com histórias para contar e conselhos para dar. Para eles, ela não é uma empresária milionária, é simplesmente a vovó Arlete, que faz o melhor café de Recife e que sempre tem tempo para escutar seus problemas. Vovó, conta de novo como a senhora começou a fazer sabão, pé de João, ou o mais curioso dos netos, meu netinho. Essa história, vocês já sabem de cor, mas a gente gosta de escutar. E Arlete recomeça sua história, pela milésima vez, com a mesma paixão do primeiro dia. Porque ela sabe que cada vez que conta sua trajetória, planta uma semente de esperança em quem escuta. E que essas sementes, um dia, podem se transformar em outras histórias de superação. Hoje, aos 75 anos, Arlete Dias não é apenas uma empresária de sucesso. Ela é a prova viva de que não importa quantas vezes a vida te derrube, o importante é sempre ter forças para se levantar, e que às vezes, o que parece ser o fim de tudo, pode ser apenas o começo de algo extraordinário. Essência do Lar continua crescendo, mas o verdadeiro império de Arlete não é feito de produtos ou dinheiro, é feito de esperança, de fé e da certeza de que todo mundo merece uma segunda chance para escrever uma história melhor. Se você está passando por dificuldades hoje, lembre-se da história de Arlete. Lembre-se de que toda grande jornada começa com o primeiro passo, e que não importa sua idade ou sua situação atual, sempre é possível recomeçar. A diferença entre quem consegue e quem desiste não está no talento ou na sorte, está na disposição de levantar toda vez que a vida te derruba, e na fé de que Deus sempre tem um plano melhor do que aquele que conseguimos enxergar.